quiser mandar lá no grupo. Ah, você mandou nos grupos, né? Bruninho, quando você fizer assim eu começo, tá? Glória a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos acertando os detalhes técnicos aqui. Já começamos a aula dos jovens. Logo na sequência, começaremos o dos adolescentes também. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar a lição de número 9, agora dos jovens. Hoje eu disse para o Bruninho que seria eu e eu mesmo, né? Brincando, obviamente, mas nós sabemos que devido a esta pandemia do Covid-19, muitos irmãos estão se resguardando, outros estão doentes, outros trabalhando, e a gente vai se adequando às necessidades conforme nós podemos. Quero lembrar os irmãos que esta transmissão está acontecendo, depois ela irá também para o YouTube, onde os irmãos poderão revisar, caso queiram, e também os irmãos podem se inscrever no nosso canal lá no YouTube, ADI Setor São Luís, e também os irmãos podem estar se seguindo nas nossas redes, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lembrando que os cultos, a escola dominical, agora estão sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook e depois estão migrando para o YouTube. Então, os irmãos tendo acesso ao Facebook, é necessário, ou melhor, não é necessário ter uma conta no Facebook para assistir os vídeos, né? É só você entrar lá no Google e colocar ADI Setor São Luís, você vai acessar a página do nosso Facebook e ali você pode ver todos os vídeos que estiverem ao vivo e também todos aqueles que já foram gravados anteriormente. Não é necessário ter uma conta no Facebook, irmão, espalhe essa informação, né? Acho que muitas pessoas estão perdendo de aprender ou de escutar os nossos cultos porque acha que deve ter uma conta. Não é necessário. Os irmãos só precisam estar atentos quanto às nossas transmissões, aos horários e aos cultos.
Muito bem, vamos aqui iniciar a lição agora dos jovens, cujo tema é o livro de Josué. Hoje é a lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020, cujo título é Os Gibeonitas enganam Josué. Porém, antes, façamos uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor e render graças ao teu nome santo, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos, pedindo, Senhor, a tua graça, pedindo, Senhor, o teu milagre, para que o Senhor venha nos dar capacidade, unção do alto, para que possamos transmitir a tua santa palavra aos teus filhos. Abençoa nós, derrama do teu Santo Espírito e abençoa os teus servos, tanto nós aqui que estamos nesta transmissão, quanto os teus filhos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. O texto do dia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Efésios 5,15. A síntese diz assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. E o nosso texto bíblico está em Josué capítulo 9, os versos 1 a 6 e os versos 15 e 16, que dizem assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar, do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram, a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. Hoje nós entramos no capítulo 9, de Josué. E o capítulo 9 de Josué mostra um determinado povo chamado os Gibeonitas, de Gibeá. Os Gibeonitas foram um povo que, vendo como Josué tinha invadido Jericó, e vendo como Josué tinha invadido a cidade de Ai, e tinha vencido essas duas cidades com grande força e com grande mão, os gibeonitas ficaram amedrontados, ficaram com medo daquilo que Josué poderia fazer, porque eles eram das próximas cidades, E os gibeonitas se vestiram de roupas simples, de roupas humildes, e foram a Josué dizer que eles eram de outra terra, de outro lugar, e que eles seriam como amigos de Josué, seriam parceiros de Israel, prontos para servir a eles, servir o povo hebreu da melhor maneira possível, Um engano bastante arredio, Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender 2 princípios, importantes, que nós devemos estar atentos. O primeiro deles: sempre haverá pessoas para se aproximar de você quando você tem algo a oferecer, mesmo que seja o menor possível. Nós devemos aprender isso. Sempre vai ter alguém que vai se aproximar de você quando você tem algo a oferecer, mesmo que esse algo seja coisa muito pequena. E o segundo princípio é que nós sempre devemos consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão.
nós sempre devemos consultar o Senhor antes de nós executarmos alguma tarefa. Isso parece chover no molhado, né? Mas nós vemos ao longo da Bíblia e vemos no dia a dia que muitas pessoas elas se complicam nas suas vidas porque não pediram orientação do Senhor. Então, hoje nós vamos ver estes princípios aplicados na prática. Entrando pelo tópico 1, nós vamos ver que os inimigos de Israel começaram a trabalhar para juntar-se numa só nação, num só povo. Começaram a fazer uma aliança, uma coalizão, né? Uma coalizão é uma junção de vários povos para uma guerra. E eles começaram a fazer esta coalizão a fim de resistir ao povo hebreu, né? Então você vê lá na leitura que nós fizemos em Josué capítulo 9, então lá tinha os heteus, os amorreus, os heveus, os jebuseus e tudo que é eus, e eles começaram a fazer uma aliança para tentar resistir ao exército do povo hebreu. Isso não foi bem visto por um outro povo, que era o povo de Gibeá, ou os gibeonitas, né? O ponto é que sempre que o nosso inimigo ele tenta, ou melhor, sempre que o nosso inimigo vai nos atacar, primeiro ele reúne forças, primeiro ele se fortalece, primeiro ele busca brechas onde ele possa entrar para fazer a destruição em nossas vidas. Lembra lá em Efésios capítulo 6, que tem as armaduras da fé? Você tem a preparação dos calçados no Evangelho da Paz, você tem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Lembra disso? Pense se uma pessoa que for para a guerra, ela veste toda a armadura e esquece do capacete. Quando o inimigo vê aquilo, é óbvio que ele só vai mirar na cabeça da pessoa. Pensa se quando um soldado for para a guerra, ele esquece o seu escudo. Os soldados inimigos só vão querer atacá-lo porque ele está despreparado. Ele não está com a sua armadura completa. A mesma coisa aconteceu aqui nessa história. Josué não consultou ao Senhor, não estava preparado para aquilo que ele iria encontrar, e ele sofreu as consequências. Um número grande de inimigos da obra de Deus busca se reunir, e nós comumente dizemos que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E esses 3 são terríveis. O mundo busca nos atacar em todos os momentos, em todos os instantes. São ataques dos mais variados e são ataques em todas as áreas da nossa vida. São ataques tanto pessoais quanto são ataques coletivos à igreja do Senhor. E também o diabo nos ataca em todo instante, nos acusa do nosso passado, nos faz lembrar dos pecados que cometemos, que já estão perdoados pelo Senhor. Então, tudo que o inimigo faz é unir forças para nos atacar, é conflagrar uma aliança para nos desestabilizar. Foi isso que aconteceu aqui neste episódio aqui no capítulo 9 de Josué. Se nós entrarmos pelo tópico 2, nós vamos ver que uma nação, que são os gibeonitas, eles não entraram nessa onda de ir e formar essa coalizão que iria contra o povo hebreu. Eles, muito pelo contrário, armaram uma situação, eles se vestiram de roupas humildes, foram até Josué e fizeram Josué prometer, através de uma mentira, que eles iriam estar do lado do povo hebreu
e que o povo hebreu juraria dar-lhes a vida, fazendo com que eles não tivessem que perecer. Lógico, vamos lembrar da ordem do Senhor. A ordem do Senhor era para que o povo hebreu pegasse todos aqueles povos de dentro de Canaã e tirasse eles, matassem a todos. Os gibeonitas, sabendo disso, enganaram Josué e fizeram Josué prometer que não lhes destruiria e que lhe daria vida. Foi isso que aconteceu. Nós devemos aprender, meus irmãos, que as aparências, elas enganam e enganam muito. As aparências, elas fazem com que a gente, ela mostra com que às vezes nós tenhamos controle sobre a situação. As aparências mostram que às vezes a gente está por cima da situação, tendo controle, e muitas vezes não é isso que acontece. Ao ver aquela cena, Josué pensou: esse povo é de longe, esse povo é um povo humilde, não tem por que eu destruir este povo, já que eles vão servir a nós para o resto da vida. Bom, não foi bem assim. 3 dias depois, Josué começou a adentrar a terra e encontrou justamente aquele povoado que era o povoado de Gibeá, de onde aqueles homens vieram. Quando Josué olhou aquilo, ele viu e disse: por que vocês nos enganaram? Por que vocês fizeram isso? E aí eles confessaram que estavam com medo da morte, E aí Josué, que já estava debaixo da sua promessa, a promessa de não destruir, de dar a vida, ele não pôde fazer mais nada. Ele apenas disse àqueles homens que eles deveriam servir ao povo de Israel. E eles serviram, começaram a servir o povo de Israel fielmente. E ali começou uma aliança entre o povo de Israel e o povo gibeonita. Qual que foi o problema? O problema é que, se nós lermos o capítulo 9, isso não saiu muito bem. A Bíblia diz que o povo hebreu ficou com raiva, ficou irado, ficou tão perplexo, que aquele povo começou a insultar os príncipes de Israel, que aquele povo começou a insultar a liderança do povo hebreu. E ali eles começaram, dentro da sua própria nação, a criar um conflito. Veja, esse é o resultado daquele que não busca a Deus nas suas decisões. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão e essa decisão não é pautada pela oração, não é esquadrinhada pela vontade do Senhor, todas as vezes que isso acontece, nós causamos um problema. Muitas vezes se dá errado e aí nós temos que remendar a situação. Isso é um problema sério, meus irmãos. Por isso, Josué não consultou ao Senhor. Por isso, ele sofreu a dura pena. Ele ficou com raiva, deve ter ficado vermelho, quente, azul, mas não pôde fazer nada, porque ele estava debaixo de uma promessa. Naquele tempo, a promessa era algo muito sério. Não se quebrava promessas. Promessas era algo sublime. E ali Josué não pôde mais fazer nada, a não ser dizer que os gibeonitas deveriam servir ao povo de Israel, rachando lenha, quebrando lenha, buscando lenha na floresta para fazer os sacrifícios do povo de Israel no tabernáculo. Então, meus irmãos, guarde este princípio. Toda decisão que nós formos tomar deve passar pela oração. Lógico, se nós pensarmos e fizermos uma retrospectiva, quantas vezes algumas pessoas já se aproximaram de nós com algum interesse? Eu creio que todo mundo já teve esta experiência. Mas qual que é a diferença? A diferença é quando nós nos ajoelhamos e pedimos ao Senhor Deus que nos dê direção, que nos dê capacidade, que nos dê orientação. E aí
nós conseguimos tomar a melhor decisão. A decisão, às vezes, que não é boa só para mim particularmente, mas a decisão que afeta todos os meus semelhantes, a minha família, a minha casa. Por isso que nós devemos orar e buscar ao Senhor sempre. Não só para tomar decisões, lógico, e para tomar decisões logicamente, mas em todo tempo. Por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. E no tópico 3, meus irmãos, se nós vermos a conclusão disso, é interessante. Josué estava com um problema para resolver dentro da sua nação, e ali eles começaram a resolver aquele problema. Porém, fora da nação ele tinha um outro problema. Os gibeonitas haviam enganado na primeira vez que eles encontraram com o povo de Israel. Qual era a garantia e qual era a segurança de Josué em saber que aquele povo iria servir verdadeiramente o povo hebreu? Não tinha nenhuma segurança, podia ser mais uma mentira, podia ser mais um engodo. Porém, realmente, aquele povo, os gibeonitas, serviram ao povo de Israel verdadeiramente. Eles serviram ao povo tão fielmente, durante séculos, que eles viveram no meio do povo de Israel e eles sofriam todas as coisas que o povo de Israel sofria. Se nós lermos lá no livro de 1 e 2 Samuel, nós vamos ver que os gibeonitas abrigaram, as cidades de Gibeá, abrigaram muitas vezes a Arca da Aliança. Lembra que naqueles dias a Arca da Aliança ela ficava de um lugar para o outro, ele não tinha um lugar específico para ficar, e ali o povo de Gibeá abrigava a Arca da Aliança. Mais para frente na história, quando o povo de Israel se perdeu nos seus pecados e a Babilônia veio sobre eles, o povo de Gibeá foi enviado para a Babilônia também junto com Israel. E também na volta, o povo de Gibeá voltou antes do povo de Israel e se estabeleceu no mesmo lugar. E depois, mais para frente ainda na história, o povo de Gibeá ajudou a Neemias a reedificar os muros da cidade de Jerusalém que estavam derrubados. Veja, esta aliança, como foi feita lá em Josué, ela permaneceu durante séculos. De Neemias, ou melhor, de Josué a Neemias, você tem quase 1000 anos. 1000 anos. E aí, todo este tempo, todos estes séculos, o povo de Gibeá honrou a promessa que eles fizeram lá em Josué. Por isso, Deus teve misericórdia deles. Deus foi favorável a eles. Deus também honrou o seu lado da aliança, livrando aquele povo de todo e qualquer mal. Veja que princípio interessante. Aonde deveria existir um juízo de Deus, a misericórdia triunfou. E a nossa vida também é assim. Quando os nossos pecados clamaram tão alto pelo juízo de Deus, o Senhor Jesus veio e substituiu a nossa morte pela sua morte, substituiu a sua vida pela minha vida, pela nossa vida. E aqui nós temos um exemplo de como a misericórdia triunfou sobre o juízo. Isso é um Deus que salva. Isso é um Deus de salvação. Esse é um Deus que caminha e faz caminha na sua vontade e faz com que o povo que outrora era condenado ao inferno possa herdar com Jesus as mais altas mansões celestiais. Um privilégio que o Senhor nos concede e que é uma honra para nós termos este privilégio e sabermos que nós somos um povo seu. Muito bem, meus irmãos, esta foi a aula de hoje. Josué, sendo enganado pelos gibeonitas, conseguiu remediar essa situação e Deus honrou a sua promessa
e a sua palavra. Se Deus permitir, na lição de domingo que vem, nós vamos estar estudando um pouquinho mais sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Foram muitas lutas. Para nós conquistarmos alguma coisa, sempre devemos lutar e sempre devemos buscar a face do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Logo na sequência, nós teremos a lição dos adolescentes. Que Deus abençoe a sua casa, a lição dos adolescentes, que inclusive será com o professor Hudson. Ele disse que está com a língua coçando aqui para transmitir essa aula para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.